Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. Sejam bem-vindos ao Futebol 62. E o Atlético está muito próximo de anunciar o atacante Leandro Bárcia, ex-Goiás Esporte, como seu reforço. O jogador está em Goiânia, vai passar por exames médicos, sendo aprovado, ele será anunciado como o novo atacante rubro-negro. Essa informação foi trazida em primeira mão na tarde desta terça-feira pelo Bruno Daniel, da Rádio 820. E a partir de agora, Leandro Bárcia no Atlético é o nosso tema. E o Dragão está agindo no mercado, né? O Atlético tem, neste momento, claras deficiências nas pontas, tanto na direita como na esquerda. O Atlético, vale lembrar, ele perdeu praticamente todos os jogadores que atuaram por essas posições ao longo de 2021. O Janderson foi embora, o Ronald foi embora, o André Luiz foi embora, o Toró foi embora. Então o Atlético ficou sem jogadores tanto para a direita como para a esquerda no seu ataque. E o Leandro Bárcia deve ser o primeiro nome que o Atlético vai anunciar para este setor. Vou trazer aqui para vocês um breve resumo, né, dos dados do jogador. Bárcia, né, Leandro Bárcia, atacante, 29 anos, 1,73 m, 70 quilos, é destro. Já jogou no Nacional do Uruguai, já jogou no Goiás, já jogou no Sport Recife. Se a gente pegar a passagem do Bárcia pelo Brasil, ela tem dois bons momentos. No Goiás, em 2019, em que o atacante realizou 49 jogos e marcou 10 gols. E em 2020 no Sport, quando ele fez 7 gols em 28 jogos. Já o ano de 2021 foi muito complicado para o jogador, até porque no final de 2020 ele rompeu os ligamentos cruzados do joelho. Passou por uma cirurgia e só voltou a campo quase finalzinho de agosto, né, de 2021. Então ele ficou de novembro de 2020 até o final de agosto de 2021 sem atuar. Então, neste caso, pelo esporte, o jogador realizou apenas 5 jogos, esteve em campo apenas em 171 minutos, aliás, 174 minutos, e não marcou gols, né? Então, o 2021 foi praticamente um ano perdido para o Leandro Barça. Mas talvez o atleticano não acompanhasse tanto assim o time do Goiás. Qual que é a característica do Leandro Barça, né? Como é que ele joga? É um jogador que joga pelo lado, especialmente pelo lado direito. Não é aquele jogador que tem facilidade de jogar com o pé trocado. É um atacante que não é aquele atacante de ir para o um contra um, para o mano a mano. É um jogador de alguma habilidade, mas que chega à linha de fundo, ele procura normalmente o passe ou o cruzamento, não é um jogador de partir para jogada individual. Taticamente é muito obediente. Os treinadores, inclusive, ele conquista muitos treinadores com os quais ele joga por conta do comprometimento tático. Recompõe muito bem, né, quando o time perde a bola. Normalmente as equipes aqui no Brasil gostam de marcar num 4-4-2 ou num 4-1-4-1, mas independente do sistema, o atacante de lado precisa recompor pelo lado e ele recompõe muito bem. Ofensivamente, quais são as principais características de Leandro Barça? O primeiro, é um jogador que chega bem no segundo pau, quando a jogada acontece do outro lado, oposto ao lado que ele joga. Vamos supor, ele está pelo lado direito, a jogada acontece no lado esquerdo, ele fecha muito bem no segundo pau. E um outro aspecto que eu me lembro do Leandro no Goiás, é um jogador muito atento àquelas jogadas de grande área. Quase sempre pinta um golzinho dele ali de um rebote do goleiro, uma bola que fica num bate-rebate ali na grande área ou num cruzamento que muita gente não acredita. Ele é um jogador que também tem esse posicionamento interessante para de vez em quando fazer os seus golzinhos. Vamos aqui então a uma avaliação, né, vamos dizer assim, desta contratação do Leandro Barça. Eu acho que o Atlético faz uma boa aposta. Lógico que o ano de 2021 ele foi muito ruim para, para o Barça, né? Um jogador
só fez 5 partidas já no final do ano. Só que hoje a gente precisa lembrar, os recursos da medicina, eles são muito mais avançados do que eram nos anos 90, nos anos 80. Naquela época um jogador fazia uma cirurgia de ligamento cruzado, alguns depois andavam mancando, alguns não conseguiam dobrar o joelho até o calcanhar encostar ali na coxa. Por quê? Porque eram cirurgias muito invasivas. Hoje não. Hoje existe uma sofisticação muito maior nessas cirurgias. Então, quase sempre o jogador consegue voltar a jogar como jogava antes. Se não atuar, normalmente não é pelo quesito clínico, mas sim pelo quesito técnico, natural, que alguns jogadores vivem melhores momentos ou piores momentos, ou jogadores acabam caindo, é, tendo uma decadência na carreira. Então, eu não acredito que as questões clínicas vão atrapalhar o Barça a jogar, até porque ele já jogou no esporte na reta final do Campeonato Brasileiro de 2021. Então, o grande desafio do Barça é voltar a ser muito competitivo tecnicamente. E é um jogador, sim, um jogador interessante, um jogador que estava livre no mercado, né? Com certeza vem para o Atlético praticamente sem custo. E o Atlético busca um jogador que já conhece Goiânia, já conhece o nosso clima. Tudo isso ajuda na, no bom desempenho, né? Inclusive, outro dia, se você acompanhar, eu falei sobre os gringos aqui no futebol goiano. E o Bárcia, neste vídeo, inclusive citei que o Bárcia foi um dos pouquíssimos gringos que vieram a Goiânia e conseguiram jogar. Ele teve um bom desempenho no Goiás em 2019. Então, para mim, o Atlético faz uma boa contratação. O Barça será o craque do Atlético? Não será. O Atlético não precisa esperar isso. Mas ele pode esperar um jogador que coletivamente funciona bem. Ele atua bem como membro de um time organizado. Se o Atlético, o técnico Marcelo Cabo, consegue organizar o Atlético, consegue tornar um Atlético muito competitivo, o Barça pode sim ser uma peça muito interessante, como eu disse, pelo seu comprometimento tático e também pelo seu poder de definição quando chega na grande área. Beleza, gente? Mas eu quero a sua opinião também. Diga aí, atleticano, você gostou da contratação do Leandro Bárcia? É o tipo de reforço que você esperava para o Atlético nesse início de ano? Fique à vontade aí para falar sobre o jogador que está chegando ao estádio Antônio Ascioli. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal e ajudar a fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. Tenham todos uma excelente semana e até o próximo vídeo.